Olá, estamos aqui, eu, Péricles de Moraes, meu amigo Álvaro Figueiró, e hoje temos uma presença ilustre do nosso amigo Rodrigo Camargo, compositor, que está fazendo mestrado lá nos Estados Unidos, mestrado em música, claro, né? Compositor, né? Atração... Não, podia estar fazendo várias coisas. Os Estados Unidos é um país desenvolvido. Pô, sim, mas eu acabei de falar que o cara é compositor e está fazendo mestrado. Não sei, podia estar... Sacolé, tem sacolé aí. Sei lá, o cara virou... Tem nada, tem nada. Não tem, a bananada tijolão. Eles não tem. Não tem. Mudando isso tudo para lá, porra. Atração, como diria Faustão, hoje é atração internacional. Isso aí. Então, aí a ideia é a gente conversar um pouquinho, porque eu também estou no mestrado aqui, né, na UFRJ, em música também, nessa área de composição, arranjo e tal. E aí a ideia era um pouco para a gente trocar essas experiências, assim, falar como que tem sido as diferentes realidades, assim, diferentes tipos de metodologia, essas coisas, para entender um pouquinho desse universo, assim, né, no mestrado em música, como que é lá nos Estados Unidos, pelo menos na universidade onde você está, Rodrigo. Rodrigo, fala um pouquinho de você, assim, rapidinho. Opa, primeiro agradecer o convite, Péricles e Álvaro, pô, prazer estar aqui. E acho super legal a gente falar sobre isso, é um assunto que eu gostaria de ter ouvido, né, quando eu estava quando eu estava terminando a graduação, né, para saber o que eu queria fazer, né, se ficava no Brasil, se vinha para cá, tudo mais. Então acho que vai ser um papo legal. Bom, o que você perguntou mesmo, Péricles? Já começamos bem, começamos bem. Porque eu estava lendo aqui, eu estava lendo o... Ele fez uma pergunta assim que ia falar sobre você, mas você também quer pensar que tem... Não precisa falar que você levou 2 micos-leões dourados e uma narinha azul nos Estados Unidos. Não. Mas se quiser, fala da sua vida, né? Não, é assim, porque até para a galera saber, assim, né, um pouquinho sobre você, né, tipo, como é que é a tua trajetória, assim, em música. Eu lembro, por exemplo, tem uma coisa interessante, você falou que você chegou a estudar cinema um período e tal, então eu queria que você falasse um pouquinho aqui. Bom, eu comecei a estudar música à Vera, né, só quando eu estava com uns 20 anos. Né, desde os 6, 7, eu gostava muito de música, né, minha primeira paixão, assim, foram os Beatles, né, e gostava muito, então a música sempre esteve presente na minha vida, né, desde do fim da infância até hoje, né. Mas eu nunca tive um estudo muito formal, até os 20 anos eu nunca tinha tido um estudo muito formal de música, né, então eu era um pouco curioso, assim, bem amador, né. Então eu tocava um pouco de guitarra, tocava um pouco de violão, gostava de jazz, gostava de bossa nova, gostava de rock. Quando eu tinha uns 13 anos, eu montei uma bandinha de punk rock. Então, me interessava um pouco por tudo, né? E aí, quando terminou a escola, eu gostava de música, mas achava que não era tanto, não gostava tanto a ponto de fazer uma faculdade de música, né? Que eu sempre tinha aquela visão de que faculdade de música era uma coisa muito séria, voltada para música erudita, tudo mais. E realmente eu não tinha o conhecimento necessário, né? Nem sequer para fazer uma questão de vestibular, né, na época. Então eu fui fazer comunicação. A ideia inicial era fazer publicidade, né? Mas aí eu passei para a PUC, e aí o ciclo básico deles lá são três disciplinas, né? Na verdade, 3 habilitações que você vê no ciclo básico. Você vê um pouquinho de cinema, um pouquinho de jornalismo e um pouquinho de publicidade. Eu achei publicidade muito chato, assim, chato não, né? Um pouco estranho, não era muito o que me instigava. Cinema me instigava muito mais. Então, ao fim desses 3 períodos, eu optei por fazer cinema. Fiquei lá na PUC 2 anos e meio, até que falei, não, eu tenho que fazer música. E foi interessante, porque acho que eu não teria tido essa noção se não tivesse passado pela faculdade de cinema. Porque eu fiz uma grande amizade lá, né? Era um professor de cinema, que a gente se reunia na casa dele, assim, uma vez por semana, fazia tipo um cineclube, né?
Então, os assuntos eram os mais variados, né? Então, foi através dele que eu comecei a ter conhecimento, né, da música de concerto. Eu já tinha ouvido falar em Beethoven, já tinha ouvido falar em Mozart, mas não sabia quais as composições dele. Assim. Não conseguiria dizer se a Quinta Sinfonia, né, falando da Quinta Sinfonia, se era de Beethoven, se era de Mozart, se era de Debussy. Não tinha a menor ideia dessas coisas, né? Então, eu comecei a procurar e me apaixonei. Assim. Então, eu decidi, é isso, eu vou trancar a faculdade de cinema, até porque nessa época também eu comecei a fazer umas experiências de composição, mas não composição clássica, né? Até porque eu não tinha essa referência ainda. Mas era composição de estilo Bob Dylan, assim, eu queria ser tipo um Bob Dylan, meio trovador, assim. São horríveis. Eu cheguei a gravar um disco demo, sim, mas muito tosco, pelo amor de Deus, é uma coisa horrível. Eu tinha uns 18, 19 anos. Bob Dylan, eu acho, pelo menos. Pode falar e pode, né? Pode, claro. Eu só me tiro uma dúvida, porque tem uma galera que eu conheço que também cursou cinema. Tu entrou... Eu entrei em 2011. 2011, fiquei lá até 2013. Então não é mesmo, pessoal. Não. Quanto tempo depois você entrou na escola de música, na faculdade? Eu entrei na escola de música em 2015. Eu fiquei uns meses assim só estudando piano, né, e teoria, solfejo, percepção, essas coisas para me preparar para o THE, né, que era a grande questão. Como eu não tinha esse conhecimento, né, eu tive que buscar. Aí eu fiz aula lá no conservatório, fiz uma professora particular lá na Praça da Bandeira, tudo mais. Eu ia lá às quartas-feiras, assim, voltava para casa, era um trânsito infernal, 2 horas para voltar para casa. Mas valeu a pena, porque passei assim de primeira, né? E foi muito legal lá na UFRJ, assim. Eu sinto que eu me desenvolvi bastante musicalmente e consegui, assim, dar vida, né, a essa curiosidade inicial, que era a composição, né? Eu acho que eu consegui desenvolver e eu acho que foi uma época bem feliz, assim. Mas me tira duas dúvidas aqui. Uma foi, o que te fez, assim, que te motivou realmente? Você falou que já tinha paixão e tal, mas mais concretamente para você abandonar, tipo, ou pelo menos migrar desse ramo do audiovisual, que meio que sofreu nesses últimos anos uma expansão muito grande, né? Então, porque as pessoas tinham vontade de estudar música, mas nunca estudaram porque ficava aquela coisa, porra, como que o cara vive, né? Isso tinha um audiovisual também, quando eu era adolescente, eu sou mais velho, né? Nos anos 90, falei para minha mãe que eu queria fazer cinema, e ela falou, tá maluco? Talvez eu tenha cinema. Onde já viu pobre, cinema? Todo mundo é rico, sei lá o quê, né? E, de fato, talvez tivesse feito, teria começado aí num período meio perrenguento, mas depois teve essa expansão, né? O que te motivou a música, que me parece ser um ramo ainda mais, onde pode pairar essa incerteza assim, econômica. Ainda mais para quem decide estudar composição, né? Porque quando o cara decide estudar um instrumento, né, e o cara quer ser um músico freelancer, não sei o quê, né? A gente, para um instrumentista, acaba tendo mais mercado, né? Assim, de trabalho, em geral, né? Exatamente. Vai lá. E a segunda é isso, tipo, como que é o perfil da galera lá de composição? Porque você falou que você não tinha tido um estudo formal desde muito cedo. Seu perfil é comum lá? Como que é o perfil do aluno de composição aqui no Brasil? Para depois comparar até com o que é aí nos States. A primeira pergunta, assim, o que me motivou foi uma vontade, né? Na verdade, foi uma percepção de que mesmo não tendo muito conhecimento musical, né, a música sempre teve um papel muito importante na minha vida, assim, muito mais do que o cinema, né? Eu me interessava muito por cinema, né? Me interesso até hoje, mas não era uma coisa, né? Eu percebi que não era uma coisa com a qual eu gostaria de investir minha energia. Até porque, como você bem mencionou, né, são dois campos super difíceis, assim. Então, dificuldade por dificuldade, eu prefiro investir o meu tempo, minha energia, né, minha curiosidade, assim, numa coisa que eu realmente gostaria, né, que eu tivesse uma paixão, assim, por fazer. E realmente era a música, né, e ainda é. Né? Então, essa foi o que contou.
O meu plano inicial não era fazer faculdade, o meu plano inicial era simplesmente largar a faculdade de cinema. Não era fazer faculdade de música, era simplesmente largar a faculdade de cinema, né? E tentar a sorte, né? Eu era muito ingênuo. Muito ingênuo. E aí eu lembro que eu falei para o meu pai, falei, não, pai, tomei uma decisão, não sei o quê, vou largar cinema e eu quero viver de música e tal. Aí eu, não, você não, tudo bem, você sai da faculdade de cinema, ok, mas agora você precisa fazer uma faculdade, né? Nem que seja cuspe à distância. Eu lembro dele falando isso. Eu falei, legal, então eu vou fazer composição, então. Então é isso. Aí eu coloquei isso na minha cabeça e passei a buscar os meios para isso, né? E a sua outra pergunta, Álvaro, sobre o perfil dos alunos, eu não sei se... Eu tive contato com um aluno com perfis muito variados lá na faculdade, né? Eu acho que sempre, quando você escolhe um curso universitário, dependendo da sua idade, assim como aconteceu comigo em cinema, que eu era novo, né? Tinha acabado de sair da escola, você já tem que decidir o que você quer fazer. Alguns optam assim por composição e eles não sabem muito o que eles querem. Então, alguns passam o curso assim um pouco meio perdidos, né, tentando descobrir uma coisa assim. Então existe esse tipo de aluno. Tem outros alunos que sabem exatamente o que eles querem, que eles estão lá para desenvolver aquilo, né, que o cara compõe já há muito tempo, mas ele nunca teve um estudo formal daquilo. Tem o cara que sonha em... Esse sou eu, né? Que sonha em fazer aquilo de um ofício, né? Eu quero ser compositor. Também ainda é ingênuo, né? Mas pelo menos é uma coisa assim, um pouco mais... Não sei, a gente vai traçando os meios, tentando traçar os meios para isso, né? Então, acho que é um perfil bem variado, assim. Acho que, como o Álvaro falou, assim, tipo, acho que isso não é ingenuidade. A ingenuidade talvez seja imaginar que você vai ficar milionário sendo compositor. Agora, viver, ter uma vida ok, assim, é possível, né? Eu sou o maior o corredor de pogobol que existe em vários lugares. Só que viver a vida de pogobol é difícil, né? Pogobol. Mas, Rodrigo, você gostaria de completar? Porque eu queria fazer um comentário. Assim. Uhum. Porque eu vejo uma diferença muito grande, não sei se você tem essa mesma percepção, entre os perfis dos alunos da Escola de Música da UFRJ e o pessoal da Unirio. Uhum. Porque eu não sei muito se isso faz sentido, mas é uma percepção minha. Assim. Eu acho que pela UFRJ ser mais central, Uhum. e também central que eu estou falando de localização mesmo, é aqui no centro, né? Sim. E também pelo fato da UFRJ ter uma série de convênios assim com orquestras, com não sei o quê, e tal, esses projetos sociais, eu acho que a UFRJ ela acaba atraindo eu costumo chamar de clientela, né? Uhum. Acaba atraindo uma clientela muito diversificada. Então você tem desde o cara que vem de uma família de classe média alta, que é, sei lá, filho de, não sei, médico, de professor universitário, até o cara numa situação social mais vulnerável, assim. Então, eu vejo essa diversidade muito grande. É algo que eu percebo muito diferente na Unirio. Eu frequentei muito a Unirio lá, especialmente para aquelas rodas de choro, né, da EPM. E aí você observa que há um perfil bastante diferente, porque, bom, tem a questão da localização. A Unirio ela é mais difícil de acessar. Primeiro, não tem metrô, né? E isso faz diferença, assim. Não tem metrô, não tem trem, é só uma opção que você tem, que é o ônibus. E segundo, e aí eu acho que isso acaba atraindo uma galera que é aquela galera mais da Zona Sul, que consequentemente é uma classe social de forma geral, assim, a galera que mora na Zona Sul está num nível de classe social ali de classe média para classe média alta, né? Então eu percebo que o perfil de estudante lá na Unirio é bem diferente, assim. Sim. Isso. Eu assim, eu não tive muito contato com alunos da Unirio de composição, né? Mas eu me lembro muito interessante que eu fiz o vestibular também para composição da Unirio. E lá o esquema era diferente, né, da UFRJ.
E lá eles cobravam umas coisas, por exemplo, a harmonia tradicional, né? A harmonia vocal. Se você não paga um professor particular, né, você não tem nenhuma escola que ensine isso. Né? Eu acho que nem na Vila Lobos eles ensinavam, pelo menos naquele ciclo básico assim, da Vila Lobos, né, a harmonia funciona, a harmonia vocal, né, chama aquela harmonia quatro vozes, coral, né? E não só isso, né, não só esse tópico na prova, né, mas outros tópicos também, questão de história, música eletroacústica, essas coisas. Então, isso também conta um pouco. Eu lembro que eu conversei na época que eu fui fazer a prova, eu lembro que essa observação quem fez foi um colega meu que estava lá também fazendo prova. E realmente, se você não pagasse um professor particular, né, para te preparar para a prova da Unirio de composição daquela época, você provavelmente não passaria. O perfil, então, da Unirio é mais das pessoas que já vêm de família de músicos, já tem essa vivência mais formalizada, é isso? Bom, naquela época, né, pelo que eu entendi, né, assim, olhando somente a prova de ingresso, né, uma conclusão pode ser alguém que já esteja em contato com a música há mais tempo. Entendeu? Ou que tenha os meios para... Mas esse é o ponto, porque eu estou falando desse país aqui, o Brasil não tem classe média, né? Porque coisas assim que são elementares no ensino, em nações até meia boca, né? Aqui não tem. Uma muito clara é isso, a questão. O ensino de línguas, que é uma desgraça, que as pessoas precisam, ou elas aprendem por conta própria outros idiomas, ou elas precisam fazer curso. E no caso de música, não existe. Cara, mesmo nas escolas de elite, você não tem um ensino musical. As pessoas precisam se virar das diversas formas. E a impressão que eu tenho é isso, que geralmente quem tem essa educação musical mais robusta desde cedo é porque vem de família musical, né? Sim. É quase um meio ainda com a lógica artesanal de como as pessoas... Mas eu acho que não necessariamente... falando besteira, porque é uma grande especialidade minha. Eu acho que não necessariamente que venham de famílias de músico, mas pelo menos de famílias que cultivem música em casa, no sentido Exatamente. de achar que é importante aprender a tocar um instrumento, achar que isso é importante para desenvolver inteligências múltiplas, coisas. Ou seja, certamente serão famílias de pessoas mais bem educadas, que valorizem isso, assim, né? Então, acho que é por aí, né? Mas mesmo assim, eu acho que... Porque, por exemplo, a questão do ensino de idiomas, isso ficou meio generalizado e se tornou meio uma coisa elementar, tipo assim, para as pessoas, se elas puderem estar no âmbito de classe média, conseguirem aprender o idioma. E existem instituições, como os cursos, que fornecem isso. Embora eu conheço várias pessoas que aprenderam fora dos cursos, mas existe alguém para atender esse mercado. Na música, não sei, só de um tempo para cá que você vê algumas escolas. Tanto que, geralmente, a instituição que eu vejo assim, que mais... E tem gente que fica puta, que a instituição que mais oferece ensino musical são as igrejas protestantes. Porque aquele integrado dentro do curso, não é toca esse meio musical todo, pelo menos de lojas, é muito dominado pelos evangélicos, porque a música ali tem uma função social e tem as instituições correlatas e a galera aprende ali naquele... Enfim. Sim, com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que eu notei lá na FRJ também, né? Porque até então eu só tinha tido a experiência ali da PUC, né, e tudo mais, então é um outro mundo, é completamente diferente. Aqui nos Estados Unidos eu pude notar, né, uma coisa muito interessante que você tem música assim nas escolas, né, o período escolar inteiro, né. Então a garotada ela sai da high school aqui, né, que é o ensino médio, solfejando tranquilamente. Né? Nunca tinha ouvido falar em solfejo até 21 anos de idade. Pois é. Que diferença, né, cara? Pô, nem sabia o que era isso. Aí tem essa coisa do moleque no high school, ele tem que participar de algum tipo de... Por exemplo, ou ele tem que ser do time de futebol, ou ele tem que ser do teatro, ou ele tem que ser da orquestra, ou ele tem que ser... Ele tem que ter alguma atividade que não seja ligada exclusivamente às disciplinas formais. Assim, exatamente, né? exatamente. Agora, o Rodrigo, essas informações elementares, assim, em que estado que você está aí? Calma aí, deixa eu fazer aqui a pergunta.
está no Alabama, você está no Alasca, no Arizona, no Arkansas, Califórnia, Colorado, você quer que eu continue? Chega, cara, porra. O Rodrigo ele é uma pessoa muito gentil, ele nunca vai te interromper, mas eu passo. Calma, eu não cheguei no meio da Bahia, Chega. Pô, Álvaro, você não acertou nenhum, cara. Eu tô na Louisiana. Tô na Louisiana. A faculdade que eu tô aqui é a Louisiana State University, LSU, né? E é em qual cidade? É em Baton Rouge. É a capital da Louisiana, que por acaso não é Nova Orleans, né? A gente pensa na Louisiana, imediatamente vem Nova Orleans. Mas a capital daqui é Baton Rouge e é onde eu tô, né? A LSU fica em Baton Rouge. É uma cidade pequena, assim, relativamente pequena, né? Não é muito agitada culturalmente e é uma cidade que gira em torno da universidade. Mas é próxima de Nova Orleans ou não, né? É próximo, é 1h15, assim, de carro. Tá. Você começou o mestrado, você me falou, acho que foi em agosto, é isso? Ou foi em outubro? Foi em agosto, dia 23 de agosto. Tá. Só para contextualizar, hoje é dia 30 de janeiro de 2022, né? Então, e aí, porque eu lembro de uma primeira conversa que a gente teve, você já estava com esse planejamento de fazer o mestrado aí, Uhum. e aí teve a coisa da pandemia, que deu uma atrapalhada, não sei o quê e tal. Mas para além disso, assim, teve um papo que a gente trocou que foi sobre... Eu estava já no mestrado aqui, que eu comecei em maio de 2021, que é o mestrado profissional, né, em música da UFRJ, que é bastante diferente do mestrado acadêmico. A primeira pergunta que eu queria te fazer é: existe, por acaso, se você sabe, essa diferença entre um mestrado acadêmico e um mestrado profissional aí, em música? Na teoria existe sim. Quer dizer, na teoria e na prática existe sim. Eu estou fazendo aqui o que seria o equivalente ao mestrado profissional daí, que é o Masters in Music, né, que é o MM, que chama. A opção relativa ao mestrado acadêmico seria o MA, que é Masters in Arts, né? Então, uma coisa um pouco mais teórica, né? Mas, a rigor, as aulas que você tem à sua disposição são as mesmas, né? O que muda é sua tese, digamos assim. No mestrado profissional, né, que é o que eu estou fazendo, MM, a minha tese pode ser uma composição, assim, Saquei. uma longa duração, assim, sei lá, de 20 minutos, né? E, claro, tem que ter algum paper, assim, algum documento, né, para você... Alguma coisa assim, talvez, né? Para você... Mas nada muito... o foco realmente é na composição. Sim, tipo alguma coisa mais como um artigo e não como uma dissertação. Isso, exatamente. Mas não precisa ter um projeto de, sei lá, no caso seria um projeto de pesquisa, mas um projeto definido. Eu vou explorar os timbres da caixinha de fósforo e sei lá, e da mesa de metal do bar. Não precisa ter isso, não. Essa é uma pergunta boa. Não precisa, não. Você simplesmente faz o curso e você escreve, né, o que vai se tornar o seu projeto final nos 2 anos de duração, dentro desses 2 anos. Mas você não precisa chegar com um anteprojeto, não existe isso, entendeu? Eu queria saber, antes disso, qual foi o teu primeiro contato com essa universidade e o que fez você decidir, né, aplicar enfim, porque é um esforço grandioso, né, cara? Assim, mudar para um outro país e tal, é uma coisa, né? E aí eu queria saber o que, né? Porque assim, você precisa estar muito motivado para realmente para fazer uma manobra como essa na tua vida, especialmente que eu sei que você é casado, né? E tal, Sim, e como é que, né? E aí, pô, ir com a esposa, tudo isso e tal. Então, me fala um pouquinho assim, como é que foi o primeiro contato? Eu lembro que você já comentou comigo que você tinha tido um primeiro contato com essa universidade especificamente. E conta um pouquinho da história, assim, do porquê que tu decidiu, como foi tudo, assim. A primeira vez assim, que eu pensei em estudar fora, na verdade, não fui eu que pensei. Foi um professor de violino lá na UFRJ, que inclusive hoje é um grande amigo, Tomás Soares. A gente estava na aula de violino, né? E
perguntava para ele, ele estudou ele também fez um mestrado aqui fora, aqui nos Estados Unidos, né? E aí ele falou, cara, vai estudar lá, cara, vai estudar para lá para os Estados Peraí, Unidos. desculpa. Mas peraí, você fazia aula de violino, tipo aquelas aulas de Aula B, instrumento... violino B, Ah, tá. Violino Beleza. B, que não é o principal, não é o instrumento principal. Bacharelado, você tem o Álvaro está perguntando o que seria o violino B, né? É porque no currículo você tem o bacharelado em violino, só que se você é estudante de composição ou se você é estudante de bacharelado em outro instrumento, você pode puxar o tal do instrumento B, ou seja, que não é aquele teu principal, e aí o professor você vai ter aula com o professor, mas claro, não vai ser tão cobrado quanto se você fosse um aluno do bacharelado. Então, eu estou fazendo guitarra B contigo aqui. Tipo isso. Então, por favor, continua, Rodrigo. Não, e aí foi ele que plantou essa semente assim, plantou essa ideia, né? E aí eu perguntei, mas como que é o esquema? Porque até então eu não sabia, também era uma incógnita para mim. Aí ele me sugeriu, para eu ter um primeiro contato, assim, ele me sugeriu participar de festivais aqui. Aqui nos Estados Unidos, né, tem muito festival de música, muito, 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 muito. Né? Igual a gente tem aí Pelotas, Campos do Jordão e tal, aqui tem 10 vezes mais, né? Então, e rola no verão, né? Então, eu falei, vou aplicar para um desses festivais, né? E aí eu lembro que eu pesquisei um pouco, fiz uma relação de alguns e tinha um que me pareceu mais interessante, Atlantic Music Festival, rola lá no Maine, cara. Maine é o último estado dos Estados Unidos ali no Nordeste, quase na fronteira. Acho que faz fronteira com o Canadá. O bom é que foi no verão, porque no inverno, pô, é nevasca total, assim, um negócio impraticável. E aí eu passei, pô, foi uma felicidade, passei, né? Infelizmente não passei com bolsa, né? Mas eu já vinha juntando um dinheirinho, já tinha um dinheiro guardado, né, para isso. Meu pai me ajudou também, então rolou. Aí eu vim para cá, né? Foi julho de 2019. Eu estava ia começar o último semestre da minha graduação aí no Brasil. E pô, foi incrível, assim, foi incrível. Me senti uma criança. Assim. Num acampamento muito legal, assim, completamente despretensioso. Então, eram aulas, eram tipo masterclasses de composição. sim, Essa aplicação que você fez, você teve que mandar um currículo, um portfólio? Como é que foi isso? sim, exatamente. Bom, primeiro para o processo de aplicação. É tudo online, assim como aplicar para as universidades aqui, para aplicar para esses festivais é super fácil. É online, eles têm uma lista lá do que você precisa. Então, no meu caso, eu acho que foram 3 composições, né? E com as partituras, né? Vídeo ou áudio, né? Das composições mais as partituras. Eu acho que 1 ou 2 cartas de recomendação, né? Que eu pedi para os professores aí da UFRJ mesmo fazerem. E eu acho que era isso, assim, era só isso, realmente. E, claro, pagar a taxa de submissão lá, de aplicação, porque aqui tudo é pago, então você paga a taxa de aplicação. E aí eu passei, né? Aí foi muito legal. E nesse festival, o que rolam são... Ô, Rodrigo, Oi? quando você passou, a ideia não era tocar suas músicas, não, né? Você estava indo lá como estudante para participar das masterclasses, era isso? Não, então, nesses festivais, o que rola é uma combinação. Rolam as masterclasses, né? Uma aula particular, assim, com um professor, né? Dura meia hora, cara, não vale muito a pena, assim. O que vale a pena é para você ficar, para os professores te conhecerem, né? Saberem quem você é, que música você está fazendo, para no futuro, se você quiser aplicar para a faculdade em que eles dão aula, aí o cara já conhece você, sacou? Então é um bom plano. Eu cheguei uma peruca roxa, assim, alguém, um guiso de
Eu ia sempre com uma camisa florida, né? Chega com o chapéu da Carmen Miranda, para todo mundo saber que é brasileiro. Uma coisa tropical. Mas, porra, sua música parece uma coisa sonorista. Exagerava no sotaque, fazia questão de dizer que era brasileiro, enfim. Mas tem isso, são essas masterclasses, né? Aulas particulares. Tem as aulas deles, né? Que eram seminários assim, que eles davam, né? Tipo, palestras muito interessantes. E tinha a parte que... porque não era um festival só de composição, era um festival de tudo. Então, você tinha os instrumentistas também. Então, você tinha... estava previsto, né? É previsto você ter uma música tocada. Você... quando você passa e você... digamos assim, você se compromete a participar desse festival, você tem que escrever uma peça para a formação lá que eles têm disponível, entendeu? Então eu fiz isso. E ainda também tinha um negócio muito legal que eram as leituras orquestrais. Então você podia mandar uma peça de orquestra e ela ia ser lida, né? Não ia ser tocada, ela não ia ser ensaiada, mas ela ia ser lida. E foi muito bem lida, assim. O problema é que eu mandei uma pecinha muito fraquinha, né? Para a orquestra. Mas, enfim, eu acho que a outra peça que eu escrevi para eles, eu acho que foi muito bem executada e é uma gravação assim que, pô, eu me orgulho até hoje assim, de ter. Foi rapidinho, essa peça que você escreveu para o festival, você escreveu durante o festival ou, tipo, na aplicação? Era já na aplicação, você tinha que mandar uma peça para a instrumentação que eles tinham? Era isso? Não. Você faz a aplicação, você manda peças que você já tem, né? Eu mandei lá uma peça que eu já tinha para flauta, uma peça que eu já tinha para quarteto e uma peça que eu já tinha lá para orquestra de sopros. Aí eu mandei, e aí quando eu recebi a resposta e assumi o compromisso, né? Assinei lá que eu ia participar, aí sim eles mandaram as instruções para eu, nesse meio tempo, poder compor. Foi uma coisa assim, eu tive, sei lá, uns 3, 4 meses para compor, então muito tranquilo. Mas eles já tinham esses conjuntos orquestrais que você falou, eles já tinham coisas definidas? Já. Você explorar os instrumentos que estavam dados ali, né? Sim. Não necessariamente precisar tudo, né? Ou não era fechado? O que era, assim? Era a formação, era uma orquestra, né, comum, uma orquestra full, né, completa, e a orquestra de câmara, né, que é a gravação que eu achei incrível, assim, foi uma performance maravilhosa, era Ensemble Pierrot, né, que é um sexteto, é piano, violino, violoncelo, flauta, clarineta, e ainda você podia botar um cantor e percussão, né, então você podia escrever tanto para isso tudo quanto para subsets, né, você podia escrever para piano e violino, trio com piano, né, violino, violoncelo e piano, você podia escrever, sei lá, só para percussão, né? Mas eu achei interessante escrever para todo mundo, eu nunca tinha escrito, né, para todo mundo, então eu decidi escrever para todo mundo, né? E eles estabeleciam tipo determinadas, tipo a duração tem que ser tanto, mínima e máxima. Isso, era máximo de, sei lá, 8, 9 minutos de duração, alguma coisa assim. Você chegou a ter contato com os instrumentistas na hora de fazer ensaio, essas coisas? Sim, porque os instrumentos... Isso foi, para eu situar o tempo melhor, isso foi, sei lá, em fevereiro. O festival ia rolar só em julho, né? Então, você compunha, mandava lá para o festival e o festival redirecionava essas partituras e as partes para os instrumentistas, né? Que também eram participantes do festival. E aí eles ensaiavam, né? Podiam tocar e tudo mais. E no festival... né, esse concerto só foi rolar na segunda semana. Então, eles tiveram uma semana de ensaio para preparar tudo isso. Então, a gente participava dos ensaios, falava, dava pitaco, tudo mais. Então, assim, uma vez que você aplicou, você foi aprovado para participar do festival. Aí, a partir do momento que você é aprovado, você já tem que se comprometer a compor uma peça e enviar para quando o festival acontecer, ela ser tocada, é isso? Exatamente. Legal. Exatamente. Claro que você tem a opção de não compor, mas aí você está jogando dinheiro no lixo. Exatamente. Né? E foi quanto tempo de festival?
Foram 4 semanas. Foram 4 semanas. Que maneiro. Muito legal, cara. Muito legal. Assim, uma experiência incrível, assim, inesquecível. E aí foi daí, então, a partir dessa experiência que você teve lá no festival, que você teve contato com os professores Exatamente. e... Uhum. Mas, na verdade, eu tive Por favor. contato foi com eu fiz um amigo lá, né, que também estava no festival. Esse cara fazia doutorado na época aqui na LSU, né, e eu fiquei amigo dele, né? Mas eu já tinha ouvido falar da LSU através do Liduíno Pitombeira, que é o professor de composição lá da UFRJ, que ele estudou aqui na década de 90 e início dos anos 2000. Ele fez o mestrado e doutorado. Ele e a esposa dele, a professora Maria de Cavalcante, né, pianista. Eles dois fizeram mestrado e doutorado aqui, né, na LSU. Então, esse nome eu já conhecia. Perdão, mas eu só fazer um adendo. Eu creio que o Liduíno Pitombeira seria casado com uma mulher chamada Eudóxia, sei lá. Vai, Eudóxia. O nome da mulher é Maria, tipo, mais comum. Eudóxia Jamilão da... Mas é equilibrar, cara. É para equilibrar. É um nome assim tão... esse é um nome que é uma coisa... Inclusive, eu sugiro a você, Péricles Moraes e Rodrigo Camargo, mudarem de nome, porque esses são nomes que, pô, se vocês querem entrar na história, não vai funcionar. Pega pro seu nome, muda. Liduíno é um nome assim, tá escrito nas estrelas. Nome não. Mesmo que assim, o que esse cara fez? Pô, Liduíno Pitombeira, o que esse cara fez aqui? Com o nome desse? Perdão pela introdução. Então, é um nome muito potente, realmente. É um nome muito potente. E musicalmente potente também. Aí você teve contato, então, com esse cara que estava fazendo doutorado, você já tinha ouvido falar da LSU, e aí você virou amigo do cara, e a partir dele, então, que tu foi pesquisar sobre a universidade? Como foi isso? Aí, bom, terminando o festival, né, eu comecei a pesquisar, voltei para o Brasil, né, com a cabeça de que, porra, eu ia terminar minha graduação aqui e, pô, queria vir estudar aqui. É isso que eu quero da vida. E aí, bom, a gente ficou amigo nesse festival, né, eu e esse rapaz, e ele acabou falando de mim, né, depois eu fiquei sabendo que ele acabou falando de mim lá para a professora dele, de quem ele era assistente, né, de quem ele era aluno na LSU. Então, acabou que, quando eu fiz a minha lista, né, para aplicar para as universidades daqui, a LSU estava, né, como um dos nomes fortes, né, porque eu já tinha alguém lá dentro que sabia do meu nome, né, sabia de mim, né, tinha conhecidos, né, sabia da história pelo Liduíno, que era uma universidade boa, né, então assim, já estava na minha lista, já estava como certo que eu iria aplicar para a LSU. E foi isso, cara, eu apliquei para a LSU, né, e passei, graças a Deus. Né? Junto com além da LSU, eu apliquei para mais algumas, eu apliquei para umas 5 universidades. Né? E isso é uma coisa interessante de falar, porque talvez tenham ouvintes, né, que também estejam querendo mais informações sobre isso, né? O que eu usei assim para selecionar essas universidades foi escolher universidades, né, em que eu teria a chance de ganhar uma bolsa, né, ou seja, universidades que não são tão visadas assim, né, por exemplo, Yale, Juilliard, né, essas grandes universidades assim, né, elas são muito visadas. Então, a chance de você passar e a chance de você ganhar uma bolsa é muito pequena. Da Né? competição. Pois é. Então, aquilo que eu falei, né, de você já conhecer o professor, né, do professor saber pelo menos quem você é, ou pelo menos não lembrar de você, mas falar, porra, eu acho que eu já escutei esse nome em algum lugar, entendeu? Isso conta, cara, isso conta, porque... Peruca roxa lá. Exatamente. Isso conta, porque não existe objetividade, assim, na hora de você selecionar, né? Seleção nenhuma é objetiva, né? Então é isso. Aí eu baseei, né,
minha meta, assim, minha lista de universidades, nas universidades que eu poderia ter chance, que são as universidades um pouco menores, né, não tão visadas. E foi isso, eu passei para três. Passei para a LSU, passei para uma na Carolina do Norte e passei para Boston University, cara. Essa daí foi a surpresa. Só que a Boston University, eu passei assim, fiquei muito surpreso, mas eles só davam 20% de bolsa. Aí, porra, Boston University, 20% de bolsa não é nada, você ia continuar pagando $30 mil por ano, menor condição, ainda viver em Boston. Né? Aí... E ainda, bom, eu estou curioso também a respeito dessa... Beleza, aí tá, aplicou para as universidades, entrou, decidiu para qual você ia, no seu caso, muito baseado na questão da oportunidade de bolsa, né? E como ficou essa questão, afinal de contas? Teve bolsa? Esse aspecto mais material, financeiro, como é que foi isso? Sim, isso é uma coisa que é muito importante assim, na hora de levar em consideração, porque é ver se encaixa na realidade, né? Se não é uma viagem assim, absurda. Então, na LSU eu ganhei 100% de bolsa, né? E ganhei também uma assistantship. Aqui, você não só tem a possibilidade de ganhar uma bolsa, como de você trabalhar na universidade. Isso é muito interessante. Isso eu acho que é um grande diferencial, né, em relação aí ao Brasil. Então, junto com a assistantship, né, na verdade, eu entendo como se fosse uma contrapartida. Você fica livre de pagar a mensalidade da universidade, você tem as suas aulas de graça, mas você vai trabalhar na universidade. Então, e ainda ganha. Eu ainda ganho para isso, né? Eu sou empregado da universidade também. É muito incrível. Porra, inclusive eu vou ter até que fazer imposto de renda aqui, cara, em inglês. Mais um acesso para ser preso aí. Pô, mas aí é um esquema muito bacana, cara. Eu sou assistente, né, de teoria musical aqui para os alunos de graduação, que aqui a graduação daqui se chama undergrad, né? É tipo o monitor, né, que a gente tem aqui Exato. Uhum. Exato, tipo um monitor. E, além disso, eu também dou aula, né? Semestre passado eu dei aula, né, de percepção para 2 turmas. Foi um choque, assim, foi uma história muito engraçada. Engraçado hoje, porque, porra, na época foi um choque, assim, eu surtei. Porra, a gente veio para cá, né? Eu e minha esposa, a gente veio, a gente planeja, né? A gente planejou tudo antes de sair do Brasil, né? Tentou prever tudo que poderia acontecer e tudo mais. Mas, cara, quando você chega aqui, assim, são coisas que você não imagina que iam acontecer. Né? Quando você está em outra cultura, né? Longe de casa, mesmo que pareça assim, perrengue chique, é perrengue chique, realmente foram... White people problems. Tipo isso, tipo isso. Mas foram coisas, assim, assustadoras, porque a gente não podia prever isso, entendeu? Assim, mas a gente também sempre, vai dar certo, entendeu? Vai dar certo, a gente está aqui, vai dar certo. E acaba dando certo, né? São perrengues pequenos. Mas um deles foi essa surpresa, cara. Eu achei que eu ia vir para cá, ia ganhar uma graninha tranquilo, sendo monitor, sabe? Senta lá na turma enquanto o professor dá aula, arruma as cadeiras, move o piano ali. Alguém tem uma dúvida, você vai lá, tá. Cara, que nada, eles me deram 2 turmas de percepção musical. O esquema deles de percepção musical é completamente diferente do nosso. Assim. Super avançado, provavelmente, né? Não, é diferente só, é diferente. Por exemplo, quer dizer, na verdade, não é diferente, é que eu aprendi diferente, de uma maneira diferente. Super avançado porque você falou que do ensino médio, que a molecada já sai solfejando, não sei o que. Eu pensei, sim, a universidade, então, fudeu, né? Porque... Sim, exatamente. Mas, assim, sendo bem sincero, cara, eu lembro que na época da minha graduação na FRJ, eu tinha colegas que, pô, arrasavam, assim, então acho que não... mesmo os alunos daqui, né, tendo todo esse background de high school, tendo aprendido, né, percepção desde pequeno e tudo mais, eu acho que mesmo assim, não sei se é uma diferença tão grande.
sacou? Não sei se é uma diferença tão grande assim, tão gritante, né? Mas... Oi? Continua, perdão, que eu não estou te vendo aí. Não, né? Mas certamente me deu medo esse pensamento, assim. E aí e aí eu falei, nossa, mas como assim, tudo mais? Aí aqui, por exemplo, eles usam o tal do dó móvel, que seria o nosso Kodály daí, digamos assim, né? Então, era uma coisa que eu não era nem um pouco familiarizado, assim. Então, eu tive que aprender, assim, em menos de uma semana, né? Caralho. Cara, e a responsabilidade toda minha, assim, você não segue um calendário de aulas, né? Você faz a Você vira sua professor, ementa, né? você é Você um faz professor tudo. definitivamente, né? Só para ver Exatamente. se eu entendi o domóvel, porque aqui eu faço essa parte do burro da dupla musicalmente. O domóvel é aquele solfejo no qual não necessariamente a primeira nota é um dó, né? Eu posso estar solfejando a partir de lá, eu considero o meu lá como dó, é isso, né? Exatamente. É isso mesmo. Eu faço a função do ouvinte que não entende muito. Não, mas é bom. Eu Eu esqueci de explicar. Mas, por favor, aí Rodrigo, enfim, é porque essas intervenções elas fazem parte, mas é porque eu estou muito Não, curioso. claro. Aí você estava falando, então, aí foi um perrengue no sentido de que você teve que aprender uma nova metodologia e você foi responsável, você virou professor mesmo, né? Exatamente. Definitivamente, uma turma, né, universitária, assim. Não, e o que mais me assustou assim foi quando eu fui me inscrever, né, para as minhas aulas daqui, e eu vi o meu nome lá no sistema, né, como professor, né? Cara, como assim, cara? E aquilo deu um mó frio na barriga, cara, mas foi um semestre muito divertido, assim, e eu acho que foi o ponto alto do meu semestre passado. É muito interessante o nível de experiência que você tem, porque, assim, porra, como aluno de mestrado, você vai terminar o mestrado, olha quantas experiências você está tendo, né? Sim, E aí, por isso que quando o cara volta de uma experiência como essa, tipo, você vai fazer mestrado, aí vai que você passa o doutorado aí também, porra, tu volta aqui para tu aplicar, para fazer um concurso para se tornar professor aqui, porra, tá muito mais preparado, né? Tá muito... outra jogada, né, bicho? tomara que sim. Agora, Tomara que sim. com relação... Tem uma coisa que eu estou muito curioso, que é para a gente entrar... É claro, a gente está falando bastante aqui do pré, né? Mas eu estou bastante interessado no que você tem realizado de fato, porque... Bom, a gente sabe que aqui no Brasil isso é uma crítica generalizada, né, com relação à faculdade de composição e que, consequentemente, vai acontecer na pós-graduação também, é que o estudante de composição tem muita dificuldade de colocar as próprias peças para serem tocadas dentro da própria universidade, né? Porque não Exatamente. existe uma conexão direta entre o curso de composição e os cursos de bacharelado. Não existe sequer uma tentativa, talvez exista uma tentativa, mas que está demorando demais para acontecer, está muito atrasada, uma tentativa de colocar como parte do currículo o repertório contemporâneo que está sendo produzido enquanto você está se formando, né? Então, assim, enquanto o cara está estudando trompete lá, fazendo bacharelado de trompete, uma parte do repertório devia ser um repertório que está sendo produzido enquanto ele está estudando por um colega dele, né? Produzido Exatamente. por um colega dele. Eu já ouvi dizer que em algumas universidades nos Estados Unidos, eu não sei se é o caso da LSU, eu já ouvi dizer que alguns alunos eles ganham uma bolsa para fazerem parte da orquestra da universidade na verdade, essa orquestra ela tem uma das... não sei se é o foco principal, mas é uma coisa bastante forte, tocar as composições que estão sendo produzidas durante aquele tempo ali, né? Ou seja, produções contemporâneas. É claro, Exatamente. você está na condição de estudante de mestrado, mas eu suponho que dentro da universidade você consiga ter uma perspectiva, pelo menos generalizada, de como funciona, né? De como é a dinâmica aí dentro. E aí, assim, uma outra coisa. Bom, primeiro, com relação a esse aspecto da graduação,
se você tiver alguma ideia, pelo menos geral, que você já tenha percebido aí, eu gostaria que tu comentasse alguma coisa nesse sentido, assim, da graduação com relação à composição, principalmente. Bom, isso é uma coisa, né, que foi um dos fatores que me pendeu, né, para a LSU, assim, e foi assim, talvez a coisa mais importante, é que aqui, né, na LSU, a gente tem um grupo de câmara, né, para tocar a música dos alunos, né, música contemporânea e voltado para tocar a música dos alunos. Então, os estudantes, ou eles são bolsistas, ou são bolsistas e se inscrevem na disciplina, porque eu acho que é uma disciplina também, como se fosse prática de música de conjunto, aí da UFRJ. Aqui tem a prática de música de conjunto, mas como parte da orquestra de câmara, aqui, do ensemble daqui. Então, cara, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Isso é incrível. Isso é tudo que eu sempre quis, entendeu? Ou que todo estudante de composição sempre quis, né? Então, tem uma diferença também que você pode chamar músicos que não fazem parte dessa orquestra, né? Também que o pessoal está interessado em tocar a sua peça, assim, né? Isso é uma coisa muito diferente, um pouco diferente do que eu experienciei aí no Brasil. Aí, enquanto eu estava na UFRJ, né, eu nunca tive muito problema, né? Os intérpretes, sempre que eu procurava os intérpretes, sempre os que se propunham a tocar as minhas peças, eles faziam isso muito bem, né? Alunos aí da graduação, né? Mas nem sempre era tão fácil de achar, né? Nem sempre era tão fácil. Aqui já é mais fácil, as pessoas, os alunos daqui, eles já estão mais interessados nisso, eles já estão um pouco mais inserido no currículo deles, né? E aqui, eu acho que nos Estados Unidos, de uma forma geral, existe um pouco mais de preocupação com a música contemporânea, né? Eu acho sim. Não é à toa que os Estados Unidos, eu acho que é um dos maiores, assim, exponentes da música contemporânea, né? Mundial, né? Então, maior versatilidade, assim. Fala. Essa cena contemporânea, então, ainda é fácil você conseguir compor um material novo e ter gente para tocar, né? Porque eu fico pensando, tipo, até pessoas que estavam fora da academia, tipo o Steve Reich e o Philip Glass, né? Eles montaram conjuntos deles, né? Como se fossem bandas, entre aspas, orquestrais, né? Sei lá, conjuntos orquestrais, e conseguiam tocar, né? A música. Isso é fácil? Também existe, tipo, a possibilidade, mesmo quem não está inserido na academia, conseguir compor coisa que gente na academia toca ou gente fora? Como que é isso aí? E também destratar os músicos, que são uma coisa muito importante, eu acho que no processo da relação do compositor com o intérprete. Sim, claro. Não, isso é uma pergunta interessante, porque eu não sei, Álvaro, eu não sei se o cara que está fora da academia, ele consegue esse acesso, né? Por alguns motivos. Eu acho que o cara que está fora da academia... Rodrigo, Oi? rapidamente, assim, mas talvez através dos festivais ou coisa nesse sentido, né? Porque você não precisa necessariamente estar vinculado à universidade, né? Você pode mandar a sua composição, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Isso, exatamente. Mas eu acho que é porque é uma coisa assim que se autoalimenta. Eu acho que o cara que não... Isso eu tenho pensado muito, né? Eu acho que o cara que não está na faculdade, né, não está na faculdade de composição, e ele quer escrever música de concerto contemporânea, eu acho que talvez seja um pouco difícil, não só pelo fato de ele não estar inserido ali, não fazer parte do mesmo ciclo, mas também pelo fato de praticar a mão, sabe como é que é? De ficar escrevendo. Porque dentro da academia, mesmo se você não tem muito suas peças tocadas, você tem que escrever uma certa quantidade de música.
e aquilo faz você crescer composicionalmente, digamos assim, entendeu? Então, não sei se o cara que não está inserido, claro, pode ocorrer, pode rolar, né? Mas eu acho que na maioria das vezes não. O cara, eu acho que ele realmente tem que estar inserido. Você quer dizer que, sob o ponto de vista quantitativo, o fato de você ter que entregar a cada semestre uma determinada quantidade de obras, tantos minutos, não sei o quê, não sei o que lá, você obrigatoriamente precisa produzir, né? E Exatamente. aí, isso te faz aprimorar a tua técnica e, porra, ter mais experiência, né? Coisa nesse sentido, né? Exatamente. E, além do que, os músicos, a maioria das vezes, né, eles tocam a música contemporânea no âmbito da universidade, né? Eles tocam nas instalações da universidade, com compositores da universidade. Então, você ter acesso, né, a essas pessoas, você está completamente alheio a isso, eu acho que é muito complicado. Acho que não é fácil de rolar, não. Uma outra dúvida que eu ia perguntar lá atrás, até pego o gancho com isso que você falou, que aí nos Estados Unidos, na tua avaliação, existe um mercado muito pujante, né, para consumo de música contemporânea, né? Que, aliás, acho que é um dos dilemas de quem tenta fazer essa música de feitio. Vou falar a palavra que vocês não gostam, mas essa é de erudita, né? Caralho, enfim, caralho, a quatro, enfim. Esse tipo de música. E, eu estava até lendo recentemente o livro do Alex Ross, que eu... Não olha para lá, não, olha para cá. Ah, sim, o livro do Alex Ross sobre This is Noise, né? Não, Ah, The Rest, sim. The Rest O resto é ruído, o resto é... O Pérez até me recomendou, e ele faz essa comparação, tipo, que é um livro americanocêntrico pra cacete, mas ele enfatiza muito isso, de como a música erudita, enfim, foda-se como o tempo, na Europa contemporânea, continua tendo um apoio muito grande. E, na visão dele, como crítico e tal, é muito mais fácil alguém manter uma carreira nesse nicho na Europa. E entender se isso é tratado aí, se há essa discussão nesse âmbito acadêmico que na Europa é melhor, e se a academia brasileira hoje tem mais relações com os Estados Unidos ou com a Europa. Por exemplo, se esse percurso teu de ter feito mestrado nos Estados Unidos é o que é mais comum hoje para quem está nessa área de música, ou foi uma coisa mais excepcional e continua sendo comum as pessoas indo para a Europa, ou pelo menos, sei lá, quem vai ser instrumentista vai para a Europa. Como que está esse lance, essa relação entre o novo e o velho mundo, para falar outras... Bom, eu assim, eu sempre, né, porra, desde que eu comecei a pesquisar isso, né, sempre que eu comecei a me ligar em música, e principalmente em música, né, contemporânea, né, eu sempre achei os Estados Unidos um pouco mais plural, né, do que a Europa. A Europa, na minha visão, já foi, né, um grande centro assim de música contemporânea, né, principalmente no século, até meados do século XX, né. Eu acho, na minha opinião, assim, eu acho que depende do tipo de música que você quer fazer. É claro que um país, né, sempre tem uma pluralidade muito grande. Você não pode definir um país sob através de um único estilo musical, né, corresponder. Ainda mais países gigantescos, tipo, porra, Brasil, Estados Unidos, né? Eu ia falar do Vaticano, porra. Exatamente, mas na Europa, por exemplo, até países da Europa, né, que não são tão grandes assim, se comparados ao Brasil e aos Estados Unidos, né, você tem uma grande polaridade. Mas quando você fala de música erudita, né, música contemporânea, você pensa Alemanha, França, né, como polos assim da música experimental, música muito muito de vanguarda, né, que não é a minha onda, né, realmente não é o meu estilo, assim. No meu imaginário, né, isso eu não estou falando verdade absoluta nenhuma, assim, é só como eu enxergo, né. Eu posso estar completamente errado, semana que vem vocês podem chamar uma outra pessoa aí para falar que, pô, Mas, Rodrigo, essa é a maior especialidade desse podcast. Pô, que bom. Show. Não, na minha visão limitada, eu
eu vejo na Europa como realmente grandes centros de música mais experimental, um pouco que não são muito a minha onda, assim, que não são música muito vanguardista, assim, músicas extremamente vanguardistas, né? E também um grande, o outro lado, né, é um grande foco na música do passado, né? Então, na música barroca, na música clássica, isso jamais morreu na Europa, né? Claro, jamais morreu em lugar nenhum do mundo, né? No mundo ocidental, mas existe um equilíbrio um pouco maior, eu acho que nos Estados Unidos. Agora, propriamente com relação a essas diferenças, né, com relação ao mestrado, né, porque, por exemplo, aqui no Brasil, essa coisa do mestrado profissional, em qualquer área, é algo super recente, né? Sim. E, consequentemente, na música também. Então, o mestrado profissional lá na UFRJ, ele tem, tipo, sei lá, 6, 7 anos, talvez. Uhum. Bom, e existe uma diferença absurda, eu acho, assim, porque, pelo que você me fala, você tem a oportunidade de compor para diferentes formações, enfim, você vai ter gente que vai tocar isso e não sei o quê. Aqui, por exemplo, eu estou no mestrado profissional também, ou seja, o que seria algo na mesma modalidade que você está fazendo aí. Uhum. E, bom, primeiro que eu já tenho que entrar com um projeto super definido, Uhum. uma coisa muito formalizada nos moldes do mestrado acadêmico, assim, tipo, aquele projeto todo escritinho, com introdução, justificativa, objetiva, bababá, aquela coisa toda, né? Sim. Segundo que eu não tenho essa liberdade para, compor seja lá para a formação que eu quero, porque o meu projeto ele precisa entrar fechado e eu tenho que ser responsável por realizá-lo. Então, assim, se eu decido compor peças para orquestra, e de repente o meu produto, porque o foco do mestrado profissional, pelo menos aqui, e eu suponho que aí também seja, é o tal do produto e muito menos a dissertação ou qualquer coisa assim, né? Uhum. E é diferente no mestrado acadêmico. Mas definitivamente eu sou responsável pela realização do produto. Então, se eu digo que eu preciso, que eu vou compor para uma orquestra e eu vou botar essa orquestra para tocar, eu tenho que arrumar a orquestra. Uhum. E não, especialmente porque músico de orquestra eles gostam de tocar o repertório de sempre, né? Aqui no Sim. Brasil eles não gostam de tocar música contemporânea. Então conseguiu. Então conseguir uma orquestra que esteja conseguir uma orquestra disposta a tocar música contemporânea aqui é muito difícil. A não ser que você pague os músicos, enfim, pague a orquestra inteira. Bom, então, no meu caso, por exemplo, eu sou um cara também que, trabalho com composição, trabalho com arranjo, apesar de ser... trabalho muito mais com arranjo do que com composição, mas apesar de ser instrumentista, enfim, ganhar minha grana como instrumentista e como arranjador, gosto dessa área. E aí eu vou e decido por um projeto que seja um projeto viável, no final das contas, né? Isso acaba determinando o meu projeto. Uhum. E eu imagino que aí você já não tenha mais essa diferença, né? Por exemplo, você pode, como você mesmo falou, né? Que você já não entra com um projeto definido, né? Você vai realizando ao longo do processo, né? Isso, exatamente, exatamente. Aqui você simplesmente entra, né? O processo de aplicação, como eu falei, você vai, passa e você começa as suas aulas, né? Aí é até uma história engraçada, né? Porque aqui, né? Pô, eu cheguei, aí na primeira semana de aula, a gente mal tinha se mudado aqui para o apartamento, a gente estava morando no hotel ainda, cara. Aí eu tive a primeira aula de composição, né? Aí mostrei lá umas peças que eu tinha composto durante a pandemia e tudo mais. Aí na segunda semana também. Aí na terceira semana também. Aí eu falei, vem cá, você não vai escrever nada, não. Aí eu falei, acho que sim, né? Aí, cara, aí eu lembro que foi um jogo, assim, de enrolação com a professora. Porque realmente, assim, engraçado, porque era tudo tão novo, assim, eu não conseguia muito sentar para compor, né? Ter um tempo para compor. Tava louco com tantas outras coisas, mas assim, foi um pouco tranquilo, né? Porque não tinha essa obrigatoriedade toda. Claro que você tem que completar uma quantidade de música, tem que fazer, sei lá, 10 minutos de música por semestre, né?
Mas, assim, toda aula, você não precisa mostrar que, né, você não precisa saber exatamente o que você vai trabalhar, você pode trabalhar em várias outras coisas durante o semestre. Agora, tem uma outra coisa que me deixa bastante curioso, é com relação... Bom, isso é super interessante, o fato de você ter um professor meio que te cobrando com relação ao... Pô, vem cá aí, não vai compor nada, não vai criar nada. Isso dá até a dica aqui. É só mentir, pegar coisa que você já compôs, falou, tô suando. Pô, eu dei mole. Eu até pensei, cara, não, é que eu não tem como, cara. Não consigo. Nossa, legal. Semana. Uma peça de 20 minutos com a orquestra. Né? Mas agora, com relação... Bom, isso é super interessante, assim, porque, por exemplo, no meu caso, eu estou realizando um projeto de... Eu já tenho que entrar com tudo muito definido, né? No meu caso, são arranjos e composições para duo, né? De violão e acordeon. Uhum. Mas, claro, eu já desenvolvia esse projeto e tal, era uma coisa com a qual eu já estava integrado, é muito diferente, assim, né? Uhum. E no seu caso, não. No seu caso, é tudo meio novo e você tem meio que uma orquestra disponível ali para você poder experimentar. Isso é uma outra jogada, né? Porque, por exemplo, na faculdade de composição aqui, o cara ele fica escrevendo no software, no Finale, no Sibelius, sei lá, a vida inteira, e dificilmente ele vê a peça dele sendo tocada, né? É como se fosse um curso de astronomia que o chefe fica fazendo a receita do bolo. Um curso lá da galera que faz mesmo, mas eu não vou fazer esse bolo, não, que o cara falou que é receita, não faço, porque eu estou acostumado a usar 3 ovos, usar 4 ovos. Nossa, isso é muito radical. Aí aqui na graduação a galera fica compondo para ouvir sempre pelo computador, dificilmente consegue ter alguém tocando, e o problema disso é óbvio, porque assim, o computador ele faz qualquer coisa que você escreva, né? Um instrumentista não necessariamente. E não tem a ver exclusivamente com um aspecto técnico, tem a ver com uma questão idiomática mesmo do instrumento, assim, eu digo técnico no sentido do cara ser capaz ou não, né? E aí, bom, isso é uma coisa, né? E aí quando você vai para o mestrado, aqui no Brasil, você vai para o mestrado que você tem... Primeiro que a tradição do mestrado acadêmico ela é muito maior aqui. O mestrado ele é novo, e aí você vai para um mestrado profissional que também não viabiliza essa prática, né? Para quem trabalha com composição. Porque eu lembro até da última vez que a gente conversou, né? Eu falei, agora você pode fazer um mestrado aqui que seja um mestrado na área de composição, mas assim, prático, não sei o que. Aí tu falou, tá de sacanagem, eu não sabia disso. Só que assim, a diferença é óbvia, né? É óbvia, porque aí você tem gente disponível, não só disponível, mas gente interessada em tocar o repertório contemporâneo. O que aqui, além da escassez, você tem gente completamente desinteressada no repertório contemporâneo. Então, essa é uma diferença muito grande. E, para além disso, o que eu queria te perguntar é com relação como que eu poderia dizer? Não sei se a respeito do sistema propriamente, porque, para ser sincero, eu acho que aqui no mestrado profissional, ainda no mestrado profissional, claro, por ser uma coisa nova, por ter um resquício do mestrado acadêmico, não sei o quê, me incomoda muito porque eu sinto que é acadêmico demais ainda. Em que sentido? A gente tem uma série de aulas que elas são completamente teóricas, mas o pior é que elas são teóricas e que não chegam muito a lugar nenhum. Assim, a gente fica lendo artigos que ficam falando sobre, sei lá, performance, sobre uma série de coisas assim que de fato não contribuem para quem está, não contribui para o teu projeto. E aí você precisa ficar tentando acochambrar, assim, você precisa ficar tentando aquilo para dizer, não, aqui tem uma coisa que poderia contribuir, não sei o que, não sei o que lá. E eu acho que, por exemplo, seria muito mais interessante, sei lá, a cada 15 dias ou a cada mês, eu trazer para a turma algo que eu realizei no meu projeto e a turma dar um pitaco, contribuir de alguma forma, não, aqui, ou então professor, enfim, tanto faz, né? Então, vou dar um pitaco. Mesmo em outras áreas que são desse âmbito acadêmico, a maior parte das disciplinas são menos voltadas para os projetos. Estou falando isso por causa do lance que eu fiz lá em História, né? São mais voltados para a leroleirística do que a solução do que você está se propondo
mesmo no âmbito de pesquisa acadêmica, onde a coisa seria até uma discussão mais, como vou falar, mais fácil de formatar, né? Porque uma criação artística é meio... A não ser que seja uma discussão muito técnica do que você quer fazer para resolver uma obra, né? Que depois vou até perguntar isso para o Camargo aí, o que ele quer fazer. Pode falar que é revolucionar a música, quer tornar toda a música do passado útil, pode falar, é bom, é difícil, mas pode falar. Mas mesmo nesse âmbito de outro, é a mesma coisa. Talvez no âmbito não sei, artístico seja mais complicado porque as pessoas têm essa dificuldade de adequar esses cursos de pós ao que de fato a pessoa quer fazer, né? Qual é a tua percepção sobre isso, Rodrigo? Pô, Péricles, cara, aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Não, inclusive, cara, foi bom você ter trazido isso. Foi bom você ter trazido isso, assim, porque, cara, assim, o primeiro semestre é muito legal, cara, é uma experiência foda. Tá aqui, assim, incrível, muito legal. Mas fico um pouco decepcionado, assim, porque realmente, assim, você tem que cumprir aulas que, porra... O Álvaro tá se cagando de... Cara, é foda, é foda. Academia, cara, academia é academia. Você pode cortar essa parte, por favor, que eu ainda quero um emprego na academia, né, para não morrer de fome. Eu nunca critiquei, mas... Sempre amei. Não, mas é porque, cara, eu sou um crítico. Eu também, um dia no futuro, gostaria de me tornar um professor, assim, mas eu sou um crítico ferrenho dos modelos que a gente tem. Sim, com certeza. E, assim, na verdade, eu relutei bastante de seguir esse caminho acadêmico na música, assim, justamente por achar que era uma coisa muito engessada. E quando o mestrado profissional surgiu aqui no Brasil, foi exatamente onde eu achei que eu seria feliz, assim, dentro da academia, sabe? Porque eu pensei, porra, caralho, isso aí é uma parada que eu me colocaria minha energia intelectual, não sei o quê e tal, para poder realizar, porque o foco é no produto e tudo mais. Então, eu acho que é importante, quando eu terminar, eu tenho algo para mostrar artisticamente, não sei o quê, e eu vou me desenvolver artisticamente, realizando e tal. Pô, mas aí, cara, você entra... E, claro, eu estou me desenvolvendo artisticamente, mas acaba sendo por conta própria. Por quê? Claro. Porque eu estou obrigado a entregar o produto. Então, como eu tenho que entregar o produto para obter o meu título, eu vou focar no meu produto. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que conciliar com essa coisa que não contribui em absolutamente com o meu trabalho, sabe? Mas eu achava que o Camargo ia me contradizer com o que nós estamos acostumados aqui no Brasil, porque o modelo, para mim, dá a impressão que me dá, posso estar falando merda, uma grande especialidade minha. Porque o modelo universitário americano me parece ser muito mais aberto. Então, eu achava que até no âmbito da pós, ainda mais por isso que você está descrevendo, que você tem esse contato mais intenso com, porra, se tem uma galera estudando instrumento, porra, eles estão preocupados com o repertório contemporâneo e vão executar as obras de uma galera que também está aprendendo a compor, né, ou está se envolvendo como professor, né, uma coisa, para falar com os marxistas, dialética. E aí pensa, porra, então no âmbito mais da pós, vai acontecer isso também, vai ser uma discussão muito mais talhada para o que a galera está desenvolvendo. Ou uma pesquisa, ou se é um projeto, sei lá, artístico, para as necessidades artísticas que o artista está vendo. Ou o professor acha que o cara tem que desenvolver. Você está querendo isso aqui? Mas tu precisa se aprofundar nisso. Mas, pelo visto, não é isso, né? Não. É o mesmo ramo dos autores que não tem nada a ver com o que... Exatamente. Claro, e essa coisa dos músicos, né, que a gente tem, mais a música contemporânea ela é mais institucionalizada no currículo dos instrumentistas, né, isso é muito importante. Mas também existe, né, o lado de quem está cursando que precisa cumprir uma série de créditos que nada tem a ver com o seu projeto principal. Entendeu? Então, eu assim, foi outra ingenuidade minha, né? Mas, claro, eu acho que isso não faz parte, né? Faz parte. Mas eu achei que, porra, eu ia vir para cá e ia só compor. Ia para piscina à tarde.
ia ver o pôr do sol no Mississippi. E, cara, eu tenho toda semana, assim, eu tenho um paper, cara. Eles adoram paper aqui. Eu não sei como é que é aí no Brasil, Pérez, se você tem que escrever, porra, paper, artigos, assim, semanalmente, cara, de temas, porra, Não, pelo menos na UFRJ, é essa coisa do texto, né? Então, você tem que ler um texto, e aí você vai para a aula debater a porcaria do texto como se você fosse um analfabeto funcional. Ou seja, é como se você precisasse da porcaria de um professor para ficar mediando o que o texto está dizendo para você. Assim, você já leu. Pô, isso me irrita muito, cara. Cara, aqui é a mesma coisa. E eu não sei como é que é aí, mas eu acho muito ruim, eu fico muito puto, é porque os professores daqui não só pedem para você ler o texto, claro, tudo bem, você lê, mas como pedem para você debater na aula, eles ainda te dão nota se você debateu na aula ou não. Porra, tá de sacanagem, cara. Não tô, cara. Aí, aqui... você não tem um esquema de artigo toda semana, não. O que você tem que entregar é um fichamento do texto, né? Chatão, sei. Chato demais. No final das contas, cara, o que mais me deixa irritado é o seguinte, olha só, eu sei ler, eu sei interpretar um texto, eu não preciso ir dizendo o que o texto está dizendo, sabe? Assim, eu não preciso ir para uma aula, ficar perdendo 2 horas debatendo com um monte além disso, assim, eu não sei como é aí, o Rodrigo, mas aqui no Brasil, essa coisa da música, assim, academicamente falando, isso é uma coisa das novas gerações, assim, galera dos 20, dos 30 anos de idade. De 20, né? Você a galera ali dessa geração dos 20, dos 30, hoje em dia é mais comum o pessoal seguir esse caminho acadêmico, assim, passar pela graduação, mestrado, doutorado, de forma mais automática mesmo, assim, você vai fazendo. As gerações mais antigas era incomum, né? A galera demorava mais. Tanto que os nossos professores aqui na UFRJ é bem comum. Tipo, o cara, ele formou em música e depois de um tempão ele foi fazer um mestrado, depois de um tempão ele foi fazer um doutorado, não sei o quê e tal. Hoje em dia é mais comum o pessoal seguir esse caminho, assim, esse fluxo, né? Melhor dizendo, mais rapidamente. E aí, o que é pior, assim, no meu caso, por exemplo, que eu estou no mestrado profissional, mas isso acontece no mestrado, no doutorado acadêmico também. Mas, assim, o mestrado profissional aqui no Brasil, na UFRJ, a UFRJ é a única que tem mestrado profissional em música, né? Então, falando especificamente aqui no Brasil, né? A UFRJ ela tem um foco de pessoas que tenham alguma trajetória. Eu digo, o mestrado profissional em música, tá? Ou seja, alguém que já tenha realizado alguma coisa. Eles não estão procurando... Isso é meio que uma diretriz mesmo, tá? Eles não estão procurando o cara que acabou a graduação e já vai entrar no mestrado profissional, sacou? Eles querem que o cara tenha desenvolvido alguma coisa e aí ele entra no mestrado profissional. Qual é o problema? Bom, você tem uma galera, uma diversidade de gerações muito grande, isso não é um problema aparentemente. Mas o maior problema que eu vejo é que essa galera está muito longe da academia e elas ainda têm uma tratativa com os professores que é uma tratativa quase escolar, assim, sabe? Então, é uma galera mais velha, tipo, com 50 anos de idade, que fica se colocando na posição de aluno. Claro, eles são alunos, porra, mas o que eu quero dizer é o seguinte, acha que o professor está acima, sacou? Você tem que dar uma voadora no professor. Acha que o professor está acima de tudo, assim. Então, porra, trata o professor... E eu tenho uma posição um tanto quanto contestadora em relação a esse tipo de coisa, assim. Não é à toa que eu não chamo... Para tu ter ideia, isso é meio natural, na real. Eu nunca pensei sobre isso, só fiz uma avaliação a posteriori. Eu nunca tratei nenhum professor meu como professor. Eu sempre tratei todos os meus professores pelo nome. Pelo nome. Pelo primeiro nome, o que aí nos Estados Unidos seria, tipo, caralho... Não. Aqui é uma falta de educação tremenda, cara. Aqui é doctor, não sei o quê, é só doctor. E aí ainda tem uma outra parada que eu acredito que aqui aconteça, que é a galera se fixar nessa ideia de que você precisa
É como se, por exemplo, eu lembro que quando eu fiz o processo seletivo para o mestrado, não sei o que e tal, e aí quando, porra, eu passei no processo seletivo, beleza, não sei o que, comecei as aulas. Eu tive uma disciplina, porque o meu projeto ele é violão, sanfona, né, essa parada. E assim, sanfona não tem uma literatura para essa porra, é um instrumento de cultura oral aqui no Brasil, não só no Brasil, porque não tem uma tradição de música escrita para acordeon, para sanfona no mundo, assim, de forma geral, né? E aí eu lembro que eu falei dessa coisa da experimentação, ou seja, experimentação no seguinte sentido, porra, eu vou escrever, mas aí eu tenho que ver com o cara se isso é possível, né? Uhum. E aí eu lembro que eu tomei uma balaiada, assim, de um professor falando, não, mas isso aí é coisa Isso é quando você está na graduação, quando você está no mestrado, você não tem... Só que, porra, se você não tem a oportunidade de experimentar na graduação, porque na graduação tu não tem a oportunidade de experimentar nem os instrumentos típicos de orquestra, que dirá sanfona. Aí tu tem que soltar, caga a tua erudição histórica. Tu acha que o Haydn tinha uma orquestra de exposições do cara. O Mahler também era um grande regente. Caguei, não joguei pelo ombro. Eu tenho um cara que vai tocar comigo. Eu toco violão, o cara toca acordeon. É isso, foda-se. Vamos resolver fazendo. Exatamente. Seria bom já saber a parada. O cara pode dar uns porra. Porra, tu já podia ter visto isso antes, né? Dar um pedala Robinho. Porra, né? Tu também é preguiçoso pra caralho. Né? Mas faz parte, beleza. Vamos ver agora, né? Cara, a relação professor-aluno, e ainda mais acho que nessa parte de arte, consiste em cada um acha o outro idiota. Aí o que é bonito é que cada um faz isso. O que o professor vê, o que o seu aluno tem de idiota, o que ele fala, não vou fazer isso, e o que o aluno pega e fala, o cara está falando merda e eu não vou fazer. É isso. Ela com o professor-aluno é isso, é um diálogo. Às vezes um entuba alguma coisa, não entuba. Ô, Rodrigo, você tem aí, tipo, essa coisa das linhas de pesquisa também? Como é que funciona isso aí no teu mestrado especificamente? Não, a gente não tem... Bom, depende do seu foco, né? Porque aqui tem o tal de major e minor, né? Você pode, sei lá, você pode fazer um mestrado major em composição e minor em, sei lá... Biologia. Biologia. Quer dizer, nem sei se pode, mas é só para dar um exemplo, né? Mas isso tem que ser da mesma área. Porque eu sei que isso é comum na graduação, mas no mestrado também é assim? Eu acho que sim, eu acho que no mestrado sim. Eu acho que sim. Você faz uma cantata para Giardia no final da Não, eu acho que é possível, sim, porque eu tenho uma colega aqui que ela está terminando aqui a graduação dela e ela está aplicando para os mestrados e ela quer fazer isso. Na verdade, eu acho que não é major e minor, eu acho que é só double major. Então, é como se você fizesse 2 no lugar de 1, entendeu? É para quem tem coração forte, né? No mestrado profissional aqui, não só no mestrado profissional, porque no acadêmico é comum essa coisa de ter linhas de pesquisa, né? Uhum. Mas aqui na UFRJ, no profissional, você tem a área de concentração, a grande área, que é práticas interpretativas, né? E aí você tem as linhas de pesquisa. Então, você tem... Poéticas da criação. Isso, exatamente. Isso no acadêmico, mas no profissional são apenas 2. Você tem processos de desenvolvimento artístico, que é a linha da qual eu faço parte, e você tem pedagogia vocal, que na verdade é tipo assim, pedagogia musical, ou seja, vocal, instrumental e não sei o quê. Ou seja, aí para você desenvolver métodos, coisas nesse sentido. Enquanto o processo de desenvolvimento artístico é para quem está mais na área da performance, da composição, alguma coisa nesse sentido assim, sacou? Isso aqui, entendi. Não, aqui não tem isso, não. Oi? Aí não existe isso. Não existe. Aqui é pela, digamos assim, pela habilitação mesmo. Então, composição, piano, fagote, canto, essas coisas. E afinal de contas, assim, você tem... O período é o mesmo? Tipo, são 2 anos também? 2 anos, 2 anos. E... 2 anos. Vai perguntar alguma coisa, Álvaro? Não, eu ia perguntar
Mas eu não sei se é aquela pergunta super mega profunda, assim, que deixa... Pode mandar, pode mandar. O que você está mirando em produzir nesse período aí do mestrado e depois como artista? O que é? Qual que é o lance? Bom, eu acho que no mestrado, né, quando eu comecei a fazer, né, semestre passado aqui, eu pensei que seria legal eu investir na área de composição, em escrever para formações maiores, né? Você está perguntando, tipo assim, se eu tenho um projeto já fixo ou, tipo assim, uma ideia que eu gostaria de trabalhar no... Não, na verdade, eu acho que é um pouco da lógica de, tipo, o que você pretende entregar no final das contas, né? Entendi. E qual é o seu projeto como artista mesmo? Entendi. É uma parada filosófica pra caralho, né? Mas aqui é um programa de, porra, aqui só os grandes filósofos do o Bauman assiste lá do além. Fala que isso vai ser citado na sua biografia, Opa. artista. Camargo, quando então assim, eu acho que para você terminar o mestrado aí, o que você tem em mente que você deve entregar aí? Bom, eu já comecei a trabalhar, né, no que eu provavelmente vai entregar como produto final, né, que é uma ópera de câmara. É uma ópera de câmara. Estou no comecíssimo, assim, nos primeiros compassos ainda. Então, eu achava que ia ter uma duração, mas eu acho que vai acabar tendo uma duração um pouco maior. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei, é tipo daquelas coisas que se joga, você não sabe se a piscina é funda, se a piscina é rasa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria também de escrever alguma coisa para orquestra ou para um concerto, sacou? É o quê? Desculpa. Rapidinho. A minha esposa chegou aqui e eu tranquei ela pro lado de fora. Calma aí. Caraca, vai lá. Cara, e o pior é que isso acontece comigo também. A Inclemente, eu ia perguntar sobre o livreto, se eu posso, até para poder saber se eu posso roubar e tal, né? Mas sabe que essa coisa de trancar a mulher lá de fora acontece comigo. Porque eu tenho... é claro que você... Não, mas é porque eu tenho... Oi, voltei. Eu tô falando que essa coisa de trancar a mulher do lado de fora acontece comigo também, cara, porque o Álvaro é solteiro, né? Mas aí eu tenho esse trinco na porta, aí eu entro em casa e aí é meio automático, tipo, eu fecho a porta e eu fecho o trinco. É aquela correntinha também? Não, é tipo isso. Aí, quando ela tenta entrar, tipo, é meio automático. Eu só entrei e já fechei tudo. Aí, quando ela tenta entrar, ela fica tocando a campainha, assim, porra. Psicopatologia categoria de lápis, mas tudo bem, deixa eu falar. Mas então, você estava falando que... Bom, é a ópera de câmara, a ideia principal, mas você estava pensando em alguma coisa para a orquestra anteriormente, e aí você mudou? Como é que é isso? Não, eu queria fazer pelo menos essas duas coisas, né? Alguma coisa para orquestra, com uma duração um pouco maior, né? E essa ópera de câmara. Espero terminar, né, a tempo, né, do fim do meu mestrado. Aí, se você entregar um ou outro, está valendo, né? Tá valendo. O que importa no final é a minutagem, é isso? Aqui, mas isso é uma questão da minha professora aqui, né? Ela exige 10 minutos de música por semestre. Né? Isso é uma questão dela, assim. Então, se você completa, né? Cada semestre você entrega 10 minutos de música ou mais, então tá tudo bem. Você não precisa entregar um produto final, além disso, se você entrega por semestre 10 minutos, é isso? Não. Realmente precisa de um produto final, precisa de uma peça que você vai falar, essa é a minha tese, entendeu? Ela serve como a minha peça da tese, digamos assim. Mas aí a lógica seria você entregar 10 minutos por semestre e alguma coisa que seria, tipo, o desenvolvimento desse produto final ou não necessariamente? Não necessariamente. Você pode trabalhar várias peças, por exemplo, são 4 semestres, certo? Eu posso, nos 3 primeiros semestres, entregar um quarteto de cordas de 10 minutos, no segundo eu entrego uma peça de piano de 10, no terceiro eu entrego um ciclo de canções de 10 minutos, e no quarto eu decido fazer um negócio de 40 minutos.
E aí esse negócio de 40 minutos eu estabeleci que vai ser a minha tese. Aham. E essa ópera de câmara aí, você, para eu poder saber se eu posso roubar o libreto ou não. Opa! Qual o Porque não interessado em roubar as obras dos outros, né? Tipo, tu tem um libreto em mente? Tu está fazendo um libreto? Como Não, o que é? libreto eu já fiz. Agora tem que saber se ele é bom. E é sobre o quê? É sobre a Emily Dickinson, é uma poeta americana. É interessante que ela era assim, ela não saía de casa, ela não saiu de casa durante a vida dela. Ela não casou, não teve namorado, não teve nada assim, só escrevia. Então ela é um grande mistério, né? Mas a ópera ela foca num momento da vida dela, na verdade numa ação, né, que se desenrolou, é que ela decidiu mandar uns poemas dela para um editor. Ela era super contra publicarem os poemas dela, e em vida ela nunca publicou nenhum poema. Mas ela decidiu mandar uma vez uns poemas para um editor, mas não para ele publicar os poemas, mas sim para ele ser tipo o professor dela. Sacou? Ela achava que ela escrevia muito mal e que ela precisava de um professor. E, e aí a ópera narra isso, né? A troca de cartas e o encontro deles, né? Mas a grande questão é que esse cara foi importante na vida dela porque depois que ela morreu, ele publicou os poemas dela e é um sucesso danado, né? Uma das poetas mais importantes assim da literatura ocidental, né? E Então, você como é que vai ser a instrumentação disso? vai ser pequena, cara. Eu te confesso que eu ainda não sei 100% qual vai ser a instrumentação. Eu já Mas uma comecei ideia. a fazer. A ideia é que vai ser piano, flauta, violino e violoncelo. É uma coisa enxuta, né, que dá para não ter desculpa, sabe qual é? É Ah, realizável, é realizável. exatamente, realizado. Dois personagens apenas, um cenário bem, bem minimalista, digamos assim. Você conheceu aqui no Rio, Rodrigo, o Sérgio Roberto de Oliveira? Eu não conheci ele pessoalmente, não, mas eu conheci a música dele, né? E sei que logo no fim da vida dele ele fez uma ópera, né? Uma ópera de câmara, Na Boca do Cão, né? A Boca do Cão. Eu assisti 2 vezes, cara. Gostou? Não necessariamente. Pô, 2 vezes, cara? É, eu assisti. Aquele ruim que dá vontade de repetir. Vamos ver se é ruim mesmo. É ruim mesmo. Na verdade, ele tinha estreado lá no CCBB, né? E Uhum. aí era uma cantora e a instrumentação era clarone, violoncelo e percussão, incluindo vibrafone, né? Uhum. E São bem bizarras, né? pois é, assim, a parte instrumental eu gostei muito. Eu gostei muito. O que eu tive dificuldade foi com relação à voz, assim, tipo, foi a parte que eu não curti muito, não. Uhum. Mas é por conta disso, eu estou comentando disso porque foi a última coisa que eu assisti aqui no Rio, assim, né, de ópera contemporânea, de câmara, assim, que é um conceito interessante, né, um conceito novo, assim, mas é É. um conceito interessante. Mas você falou da Emily Dickinson. Bem, posso estar falando aqui uma... Enfim, mas fica aqui como registro, né? Uhum. Então, presumo que você tenha... você tome, assim, a literatura, em alguma medida, como referência, assim, para sua prática composicional ou não? Ou são interesses separados? Como isso aparece no seu processo composicional? A Sim, literatura, sim. se você considera outras coisas, ou isso é só para ópera mesmo? Não, sim. Bom, em relação a essa ópera propriamente dita, né? Ela vai ser tipo uma ópera disfarçada de ciclo de canções, né? Na verdade, é o contrário, um ciclo de canções disfarçado de ópera, porque eu vou aproveitar os poemas dela, né? Para vai ser o material, quase todo o material do libreto, né? Então, os próprios poemas dela. Então, mas ela tem uma escrita assim, muito misteriosa, muito meio indecifrável. Então, é um pouco difícil, né?
sempre muito ambíguo, muito enigmático. Então, mas eu escolhi alguns poemas que conseguem dar uma pista, mais ou menos, de como ela pudesse estar se sentindo, né? E, claro, isso vai ser evidente, vou tentar, né, evidenciar isso na música também. E qual é o seu projeto de longo prazo, assim, como artista? O que você almeja fazer? Pergunta a Marília Gabriela aqui. É sonho de criança, né? Ingênuo de viver de composição. Realmente viver de composição. Só de Mas, Rodrigo, composição. como é que você enxerga a viabilidade disso? Porque, por exemplo, um compositor hoje em dia, eu imagino que tipo a trilha sonora, esse é meio lugar do compositor hoje em dia para conseguir viver exclusivamente de composição, né? Você concorda com isso? Isso também é uma pergunta que eu me faço sempre, né? Realmente não sei. Eu não sei. Eu sei que eu acho que eu estou no lugar certo. Eu sinceramente não gostaria, né, de seguir uma carreira acadêmica, né? Mas infelizmente é a coisa que mais daria segurança, né? Pelo estilo de música que eu faço, por toda a estabilidade financeira que isso possa Isso fornecer. é um caminho comum, né? É muito comum. E que você não se distancia tanto da composição em si, né? Ela está sempre ali com você e tal, mas eu gostaria realmente de viver somente de composição. Nunca tive experiência assim de compor trilha sonora para nada, né? Não, confesso que eu nunca desenvolvi isso, né? Nunca procurei isso, né? Também. Não que eu não me interesse, né? Não que eu não ache bonito, mas nunca procurei isso para fazer, sacou? Sempre, sempre quis realmente só a música, né? Só a música de concerto, né? Mas um projeto estético, essa é a pergunta mesmo. Ah, entendi. Você tem um projeto estético, mais ou menos, que você queira fazer? Você quer subverter alguma coisa? Você quer transformar? Não sei o que é. O que você... Não, eu acho que assim os nossos gostos estéticos eles vão mudando conforme o tempo, né? E conforme a gente vai compondo, né, escrevendo e tal, eu acho que a gente vai descobrindo novas coisas, novas vozes que a gente tem. Então isso é uma coisa que eu sei que vai estar sempre mudando, entendeu? Então eu realmente não tenho nenhum projeto assim estético, Mas atualmente você diria que seria algo como compor para orquestra, aprender a compor para orquestra, algo nesse sentido, assim, atualmente? Sim, com certeza. É uma coisa, por exemplo, compor para orquestra é uma coisa que eu nunca tive, eu nunca, nunca compus para orquestra, né? Na verdade, eu já compus, mas eu não gostei do resultado, assim. Pelo computador, imagina ao vivo. Então, ainda é uma coisa que eu ainda quero desenvolver, né? Mas realmente essa pergunta da questão estética, junto com essa observação da orquestra, é interessante, porque sempre que eu tentei, né, escrever por orquestra, assim, eu me senti meio engessado, fazendo uma coisa um pouco meio melosa, assim, que não era muito o que eu queria. Ainda não consegui dominar, entendeu? Dominar para eu escrever o que eu realmente gostaria. Aí você me pergunta o que você gostaria. Eu falei, sei lá, cara, não sei. Ainda não sei. Mas esmiuça isso melhor, para ter uma teoria furada depois, mas eu quero ouvir Uhum. você. Por que você acha que ficou engessado e ficou meloso? O que você acha que deu de ruim na escrita por orquestra? Que você não sente com outros meios, né? Eu acho que o tempo musical, né? Sim, algumas ideias elas se transformaram muito rápido. Uma questão mais formal mesmo, né? E eu acho que a instrumentação ainda não tá legal, assim, mas eu não consigo dizer o que eu poderia melhorar, eu também não consigo voltar lá e melhorar, entendeu? Eu só consigo falar, porra, não gostei, não tá legal, tá...
certas ideias que eu não consigo sair, sabe? Sabe quando você tem uma ideia que você fica naquilo e não consegue sair daquilo? Deixa eu só te fazer uma pergunta antes do Álvaro. Tu falou que tem algo a mais para dizer, mas é uma coisa rápida. Assim. Quem é que foi teu orientador lá na UFRJ, no final das contas? Bom, eu acho que eu considero 2 professores, né? Eu acho que eu não tive um orientador porque não tive um professor que ficou comigo até o final, né? Mas eu tive aula quando eu entrei lá, né? Eu fiz o ciclo de composição toda com o Marcos Nogueira e depois eu fiz a composição avançada 1 e 2 com o Liduino Pitombeira. Porra, 2 estilos muito diferentes, né? Muito diferentes, muito diferentes. Mas fala aí, Álvaro, o que você... Não, eu não sei se eu posso só uma grande explicação. A minha vantagem é que eu sou um cara de pau nato. Na verdade, são 3. Eu não entendo porra nenhuma de música. A impressão que me dá, às vezes, quando eu ouço obras orquestrais... Espera aí, eu tenho que te cortar. Ô, Rodrigo, o Álvaro fala que não entende nada de música, mas ele compõe, tá? É? E ele Escondendo o jogo. Para instrumentações diversas. Ele tem aula comigo de composição, cara. Ele é um cara de pau de dizer que ele não compõe nada por... Entendo. Mas é porque é o seguinte, mas são pontos diferentes. Porque vocês são músicos profissionais, eu não sou. Então, o tipo de investimento... Eu sou estudante ainda, cara. Que isso? Não, mas a questão da pessoa é aquilo, você começa a incorporar... E é exatamente isso que eu vou falar da questão da orquestração. A pessoa começa a se colocar numa posição que ela se sente muito vulnerável, às vezes, do que os pares vão jogar. E alguém que está de fora, às vezes, produz uma coisa, às vezes, até mais interessante, porque não sofre essas expressões. E várias obras orquestrais recentes que eu via, tipo da Orquestra Sinfônica, Abertura Sinfônica, que a Orquestra Petrobras tocava, às vezes eu achava assim, achava um negócio ruim, por quê? Porque o cara que escreve para orquestra, ele escreve comissionado ou para um concurso, e o cara se sente na obrigação de usar a porra toda, ou de escrever, fazer uma escrita, ele tem que demonstrar exatamente isso que está sentindo segurança. Né? Eu tenho que mostrar que eu entendo a escrita para todos os instrumentos. E às vezes eu fico perguntando isso, assim, é isso que acaba produzindo obras assim, mas não teria necessidade. Mas o cara precisa escrever mostrando que eu sei escrever para tudo. Mas não precisaria. Tem uma porrada de instrumento que o cara não precisaria usar. Porque exatamente, ele não teve uma ideia musical que pedia aquilo, né? Exatamente. Mas a obra não é para o cara explorar algumas coisas que tem na orquestra. É para mostrar que ele sabe escrever para a porra toda. Aí são outros 500. E nem sempre isso sai bom. E às vezes a insegurança é nisso. Não, às vezes eu só quero as cordas e, sei lá, as madeiras. Então, o resto, foda-se. Não vou escrever para isso. Só que eu falo, porra, o cara não escreveu para os metais, não escreveu para percussão, blá, blá, blá. Esse cara aí não sabe essa porra, né? Eu não sei. Aí eu posso... Pode ser isso aí também, não sei, né? A realidade, assim, eu acho que a gente nunca vai saber. Vão ser sempre impressões, né? A não ser que o compositor te fale. Seja gentil a ponto de te confidenciar esse segredo. Mas, realmente, para mim, eu sinto isso, assim, que as ideias que eu tive não são ideias orquestrais, né? Foram ideias que eu tentei realmente colocar numa orquestra. E, graças a Deus, eu nunca chegou a ser tocado por uma orquestra, porque senão seria meio ridículo, assim. Eu estava... não sei se você já teve a oportunidade, Rodrigo, de assistir aquela entrevista do Stravinsky que tem no YouTube, assim, é bem, bem popular, né? E ele fala de uma coisa nesse sentido que eu não sei se necessariamente o vídeo ou se foi o texto que eu li, alguma coisa assim, porque as coisas meio que se misturam, porque tem uma parte da entrevista que só é disponível em texto e a outra em vídeo. É a mesma entrevista. E ele fala uma coisa, o cara pergunta para ele o que é considerado uma boa orquestração. E ele fala, aquela orquestração que não é uma orquestração. Ou seja, que tem a ver com o que você acabou de falar. As ideias que você teve não foram ideias orquestrais. O que o Stravinsky está querendo dizer, basicamente, eu suponho, né, que é quando você compõe para a orquestra, e não quando você compõe para qualquer outra coisa e você transforma aquilo numa orquestração, sacou? Uhum. E talvez seja um pouco isso que você sente, né? Tipo,
Na verdade, você não teve ideias que foram ideias orquestrais, né? E sim foram ideias que foram orquestradas, e aí não necessariamente funciona muito bem, né? Exatamente. Enfim, vamos liberar o Rodrigo, né? Eu Caramba. tenho uma sequência aqui de últimas perguntas aqui. Opa. Estou questionando o padrão, que é Have you got a red bicycle? O Cara, cara aqui... tá lendo um livro caralho, de inglês aqui, de sei lá quanto. Vou repetir, eu sou do inglês britânico. Have you got a red bicycle? Aqui ninguém anda de bicicleta, cara. Essa cidade aqui é muito doida. É só carro, não tem nem calçada. E nem faixa de pedestre. É tipo Barra da Tijuca, então. É. Mas have you got a blue jeans? Yes. Have you got a yellow coat? No, not yet. Ô, Rodrigo, isso é uma coisa interessante de comentar, né? Porque, rapidamente, assim, eu não gostaria de estender muito mais, não. Mas essa coisa da língua, né? Porque isso definitivamente já é uma coisa que impõe uma limitação, né? A gente estava falando dessa coisa da clientela lá da UFRJ, de ter gente de todo tipo, não sei o quê. Então, essa questão da língua ela já é uma parada que, cria uma barreira, né? Para aquelas pessoas que não têm... Porque o inglês, definitivamente, inglês é a língua franca. Então, assim, mesmo se você for para a Europa, provavelmente você consegue ir para uma universidade em que você vai ter aulas em inglês lá e tal. Então, isso não é um problema. Mas aqui no Brasil a gente tem assim, os índices de pessoas que são fluentes em inglês é muito pequeno, né? Então isso é um ponto já determinante, assim, no sentido de decidir quem consegue, quem não consegue ter esse tipo de experiência. Mas para além disso, na verdade, o que eu queria te perguntar é se você sentiu alguma dificuldade não sendo nativo, né? Como que foi isso para você, assim, pelo menos num primeiro momento? Sim. As maiores dificuldades que a gente teve no início, assim, os maiores perrengues, foram realmente por não falar a língua direito, não entender direito a cultura. Principalmente aqui nessa cidade que a gente está, não é uma cidade muito cosmopolita, então eles não estão acostumados muito com estudantes internacionais, né? Mesmo que é uma cidade que gira em torno da universidade, eles não estão muito acostumados com... Não a universidade, eu digo a cidade ao redor. Eles não estão muito acostumados com internacionais, né? Então, assim, foi uma coisa esquisita, assim, foi uma primeira impressão muito ruim, né? Quanto ao inglês, né, um dos pré-requisitos, né, para você entrar, para você aplicar, né? Quer dizer, para aplicar não, para você aplicar de fato para as universidades daqui, é que todas elas pedem o TOEFL. E o TOEFL, né, para quem não sabe, é um teste, né, de inglês aí que é padrão, assim, né? Então, você tem que fazer esse teste de inglês e, dependendo da universidade, você tem que atingir uma certa pontuação. Cada universidade muda essa pontuação, tem uma pontuação diferente. Então, isso já, como você disse, é como aquele vestibular da Unirio, que a gente estava falando no início, né? Funciona dessa forma. Ainda tem outro aspecto, porque o TOEFL não é barato, né? Especialmente Exatamente. em dólar a 5 e pouco, né? Exatamente. O TOEFL é um teste que você paga e também você paga você tem que comprar os livros para estudar, né? É lógico que no Brasil a gente sempre arranja um jeito de dar uma pirateada. Eu consegui tinha um amigo meu, ele me deu os livros dele em formato digital para eu estudar, foi uma maravilha. Então você estuda para você fazer a prova, né? Você não necessariamente estuda em inglês, você estuda para fazer a prova. E aí você faz lá, se Deus quiser, consegue a pontuação. Aqui na LSU, mesmo você fazendo TOEFL, os estudantes internacionais eles têm que fazer um semestre, pelo menos um semestre de inglês. Então, foi muito chato, assim, porque a professora, né, não era só alunos de mestrado que faziam essa aula, eram alunos internacionais no geral. Então a professora tratava a gente como se fosse criancinha, assim, era uma coisa foi muito ruim, assim, essa aula.
Irlanda também. Oi? Pois é. O cara da Irlanda tem que fazer também? Pô. Não, só... pois é, uma boa pergunta. Eu acho que são só alunos cuja língua nativa não é o inglês, né, internacionais nesse aspecto. Então... Você é tratado como um analfabeto funcional, igual eu estava falando. Tipo isso. Então é isso, cara. Assim, mas com certeza foi assim um sustinho, né? Uma história patética assim foi que a gente no primeiro dia, né? A gente precisava de um número de telefone daqui. A gente precisava ter um telefone daqui porque a gente precisava tentar alugar apartamento, tentar ver de alugar apartamento, né? E nenhum a gente conseguia dar o número do Brasil. Então a gente precisava de um telefone daqui. E a gente, vamos no Walmart, lá deve vender chip de celular. Porra, cara, aí qualquer banca tem chip de celular. Aqui nem banca de jornal tem. Enfim. Aí a gente foi lá no Walmart perguntando pro cara, vem cá, você vende chip de celular? Aí o cara ficava olhando assim com uma cara pra gente, como se a gente tivesse falado uma barbaridade. Assim. SIM card. What is that? What? What do you need this? Enfim, a gente demorou, cara. A gente demorou assim, uma semana para conseguir celular. Então... Não, mas isso era um problema tipo, vocês estavam usando a palavra errada ou mesmo SIM card era Não, SIM card. O cara, mas o cara, assim, era um pedido inusitado, assim, para ele. É como se ele não conseguisse computar que no Walmart a gente estivesse perguntando de SIM card para ele. E, afinal de contas, como que consegue um SIM card? Cara, a gente foi numa loja, né? Numa loja de tipo, telefonia. Tipo, tá bom, tem que ir numa parada específica para conseguir. Específica, exatamente. Aí a gente foi lá e falou, vamos tentar aqui. Aí conseguimos. Aí a gente pega um pré-pago, sim, né? E é isso. Mas coisas muito complicadas, assim, que a gente toma por garantido aí no Brasil, né? White people problem, né? A gente toma por garantido aí no Brasil, coisas pequenas, mas realmente foram perrenguinhos, assim, que deram um pouquinho de dor de cabeça. Assim. Mas perrengue é perrengue em qualquer lugar do mundo, cara. Cara, para conseguir apartamento também, cara. Porra, Pode você estar sem dinheiro em alguma capital europeia, perrengue é perrengue. Cara, Rodrigo, eu queria te agradecer, mas antes de te agradecer... Ele vai te pedir dinheiro emprestado. É um mau costume, um mau costume. Não, mas na verdade, assim, a gente está... já aprendemos o Rodrigo aqui há 2 horas. Mas, na verdade, além de te agradecer, eu queria dizer para qualquer pessoa que tenha contato com esse episódio aqui, que procurem o Rodrigo no Instagram, Rodrigo Camargo. Vai através das minhas redes também, Péricles de Moraes, não sei o quê, que vai estar o Rodrigo lá, Rodrigo Camargo. Eu tenho a alegria de dizer, e isso não é rasgação de seda. Eu sei que vai parecer uma parada, sei lá, só porque, não sei o quê, a gente está aqui, mas não é. Eu tenho a alegria de dizer que o Rodrigo é um dos compositores contemporâneos que eu dou play na música dele. Eu dou play. Que honra, cara. E isso não é... Porque assim, a gente tem muita gente que está produzindo coisa e está produzindo por produzir. E eu gosto do que o Rodrigo produz. Eu acho o Rodrigo um cara extremamente talentoso, assim, um compositor extremamente talentoso. Eu me sinto feliz assim, de ser amigo e, cara, é um privilégio. E, cara, eu só posso te dizer, assim, te desejar, na verdade, todo sucesso aí. Espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar pessoalmente quando você vier aqui ao Brasil. Espero que você seja... Vir aqui aos estúdios Malazar, sofisticados aqui na Lapa. E, assim, além de tudo isso, além de te desejar tudo de bom, sucesso no seu mestrado e num doutorado futuramente... Agora ele vai pedir. E toda a sua carreira, mas, na verdade, além de tudo isso, espero que a gente tenha uma oportunidade em breve, não em breve, na verdade, semi-breve, para usar uma piadinha de música. Não semifuso, mais rápido. Espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar junto, quem sabe, em breve. E, cara, é uma felicidade de conhecer. E assim, você quer deixar algum recado aí?
Vamos falar só antes de um bagulho aqui, que nós ouvimos aqui a sua composição lá para 2 violinos lá na Bienal, quando aí o técnico estava já tendo aula, aí ouvimos uma das poucas que tinham uma coisa mais diferente ali, discrepava ali da palmolice generalizada, que foi a última Bienal que nós ouvimos. É isso, é reiterar. Solta seu jabá aí, telefone para contato, está vendendo algum carro velho, mini fazendo alguma coisa no Brasil, fala aí. Não, eu queria agradecer. Essa hora agora. Não, eu queria agradecer o convite, Péricles, cara, obrigado mesmo pelas palavras. Me deixa muito feliz saber que, assim, que a gente produz, né? Existe uma comunicação, então acho que isso é muito, muito legal, muito importante. Também te admiro pra caramba, te desejo toda a sorte assim no mestrado e sei que vai ser muito incrível. E é isso, cara, toda a sorte no mestrado, no doutorado, nos projetos futuros e vamos fazer alguma coisa junto, sim. E, cara, obrigado mais uma vez. Obrigado, Álvaro. Que é? Oi? Vai ter o jabá, cara. Não, não, tem que agradecer primeiro, cara. Que isso? Qual o nome da tua peça que tu gosta mais que tá no YouTube aí? Solta aí pra galera ouvir. Pode ficar mais comercial mesmo. Pronto. Não, primeiro... Que passou na novela das 8? Fala. Não, se vocês quiserem ouvir pelo menos uma peça, os primeiros minutos, assim, eu acho que uma peça legal é o Quinteto, para Quinteto de Metais, uma peça muito legal. Gosto muito dela, muito interessante. Fiquem ligados também, porque lá para março, meados de março, início de abril, vai ter um projeto legal vindo por aí. Então, fiquem ligados. Esse é meu jabá, cara. E agradecer muito a vocês, porra, adorei. Nem vi que aqui são 4h17, né? Aí são 7h18 da noite. Nem vi a hora passar, nem vi. Então, foi uma conversa muito legal mesmo, muito, muito bacana. Prazerzaço participar.